E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, dando uma pausa nesse clima de terror e suspense aqui no canal, vamos para o universo dos heróis, que era uma coisa que eu tava sentindo muita, mas muita falta. Então, pra gente entrar nesse universo, calça uma bota de borracha pra não levar choque, porque hoje eu vou falar sobre o filme Adão Negro. O filme, protagonizado por The Rock, foi lançado nos cinemas brazucas no dia 20 de outubro e conta a história de Tech Adam, um escravo que acabou recebendo poderes mágicos e acabou se tornando invencível. Após se tornar o campeão de Kahndaq, Tech Adam acaba sendo aprisionado em uma tumba. E após séculos, parece que o povo de Kahndaq precisa do seu campeão novamente para libertá-los de uma vez por todas. Ah, uma coisa importante para quem não segue as HQs e não conhece muito esses universos é o seguinte, é que Adão Negro, ele é o anti-herói de Shazam, e ambos fazem parte do universo da DC, ou seja, daquele universo onde a gente tem a história de Liga da Justiça, Batman, Super-Homem, então isso é importante vocês saberem. E uma coisa que é digna de nota é o seguinte, é que o filme deixou os produtores muito, mas muito nervosos lá nos Estados Unidos. Isso tudo porque o órgão responsável por classificar a faixa etária do filme estava querendo colocar a faixa etária R, que seria correspondente à faixa etária de 18 anos aqui no Brasil. Então, os produtores não estavam muito felizes com isso, porque eles queriam que os jovens conseguissem assistir e dessa forma o filme tivesse uma maior bilheteria. E aí, galera, com apenas 2 semanas para o lançamento do filme nos cinemas, esse órgão norte-americano classificou o filme Adão Negro como mais 13. Isso porque o filme ele teve que ser um pouco editado, porque ele tinha algumas falas, algumas coisas que eram realmente muito adultas. Então, para poder conseguir baixar essa faixa etária, os produtores tiveram que censurar algumas coisas. E aí a gente se pergunta, será que essa censura ela prejudicou o filme ou ela melhorou? E aí, para responder essa pergunta, vamos pro roteiro. E a primeira coisa que a gente tem que dizer é que o filme é estrelado por The Rock. E quem conhece The Rock sabe que ele é muito conhecido por produções que tem porradaria bruta, muitas explosões e vários clichês. É verdade! E aí a pergunta é, Adão Negro tem isso? Tem. Desde porradaria bruta até explosões cinematográficas, o filme ele não deve absolutamente nada aos fãs de The Rock que foram assistir esse filme esperando todos esses componentes com muito, mas muito clichê. Entretanto, Adão Negro é um filme diferente da DC. E aí, nesse ponto, a gente vai ter uma divergência entre os públicos. Vai ter umas pessoas que vão gostar e vão ter outras pessoas que vão detestar. Isso porque, de fato, esse é um dos filmes mais precários da história da DC. E para quem vai esperando uma mitologia bem desenvolvida, com a história clara sobre as origens desse anti-herói, com certeza vai acabar se frustrando grandão. Mas eu preciso dizer que essa abordagem diferente do filme acaba dando a Adão Negro aquela possibilidade de se apresentar como um filme solo da DC, sem necessitar que o espectador tenha assistido às obras anteriores, como a Marvel tem feito. E aí, com certeza, essa abordagem de ser um filme solo, de não precisar assistir nada antes, vai atrair muita gente para o cinema. Outra coisa é que, pelo fato de tentar trazer uma abordagem diferente, o filme explora uma forma nova de contar a história do anti-herói. Mas funcionou essa nova tentativa? Bem, em parte sim. Bem, o filme ele inicia na antiguidade, onde é elegido o tal campeão de Kahndaq para que ele possa combater um governante escravocrata e que quer usar os poderes de uma coroa demoníaca. E aí eu preciso que você preste atenção que a história ela se inicia com foco nessa coroa. É importante vocês prestarem atenção nesse detalhe. E aí, séculos depois dessa briga entre Tech Adam e o cara que queria a coroa, o povo de Kahndaq parece que tá precisando desse campeão novamente porque um grupo de mercenários tá querendo roubar essa coroa e subjugar o povo novamente. Eu tô de saco cheio, sabia? Tô de saco cheio, acabou. E aí, se você parar pra poder analisar esse roteiro até então, ele é algo bem clichê, mas é aquele clichê gostoso de filme de herói que a gente gosta muito, então até aí, nenhum problema. Só que aí, meus amigos, é a partir desse retorno de Tech Adam pra esses dias atuais que as coisas elas começam a ficar um pouquinho diferentes. Tudo bem que quando ele retorna, a gente tem aquela coisa frenética de explosões, de raios, de luta, é realmente muito, mas muito frenético. Só que aí depois desse início, o filme ele sai de 100 para 0 de uma forma muito brusca. Então você tem aquela quebra e você sente aquele impacto. Então não é uma coisa muito agradável. E essa quebra se deve justamente pelo fato da gente sair de uma porradaria frenética para diálogos exaustivos, onde o povo tenta convencer Tech Adam a ajudar a galera de Kahndaq novamente. E é durante esses diálogos exaustivos que o roteiro ele começa a construir uma certa culpa por parte de Tech Adam e que vai deixando a gente curioso
mas que essa curiosidade rapidamente se transforma em muita frustração. Isso porque o plot ele leva muito, mas muito tempo para poder acontecer, sendo alimentado por diálogos muito exaustivos e repetitivos que tentam manter a curiosidade do público, mas que acabam falhando miseravelmente. Eu ressalto que a revelação ela até é interessante, só que demorou tanto para acontecer que os produtores eles acabaram perdendo o timing, sabe? Então, aquela reviravolta ela é interessante, mas pelo fato de ter demorado muito para acontecer, ela acabou sendo menos surpreendente do que ela de fato deveria ser. E aí essa demora por conta desses diálogos exaustivos e repetitivos leva a um outro problema de roteiro que para mim é o mais importante, que é a secundarização de elementos importantes para a trama. E lembra que lá atrás, no começo da história, eu falei da coroa demoníaca? Pois bem, foi por causa dessa coroa que Tech Adam virou Tech Adam. Foi por essa coroa que ele retornou aos tempos atuais. Mas depois desse retorno, a coroa ela simplesmente é colocada de lado. Isso porque o roteiro quer que você compre uma ideia de culpa do nosso protagonista. E aí, para comprar essa ideia, ele mais uma vez enche o público de diálogos exaustivos e repetitivos que não levam a lugar nenhum. Então eles colocam algo secundário como principal e o que deveria ser relevante não foi desenvolvido. E aí a coroa ela acabou sendo reduzida a um mero item que serviu apenas como justificativa para uma brincadeira de pega-pega. Para dessa forma tentar dar uma abordagem diferente no que a gente estava vendo, né? Aquela coisa de diálogos exaustivos, explosões e porradarias gratuitas. Mas eu imagino que os produtores entenderam que essa fórmula de diálogos exaustivos, pega-pega pela coroa e porradaria gratuita, onde Tech Adam ele simplesmente liquida todos os seus inimigos sem nenhuma dificuldade, estava começando a ficar exaustiva e que poderia cansar a audiência. E estava começando a cansar. E é nesse momento que o roteiro introduz pra gente a Sociedade da Justiça da América, que traz novos personagens que fornecem momentos muito interessantes, lutas bem mais equilibradas e alívios cômicos que são muito, mas muito necessários. E mais uma vez o roteiro introduz elementos novos, mas que não sabe utilizar, porque eles se tornam uma ferramenta para se desviar do foco central. Isso tudo para dar espaço a brigas internas que são justificadas como uma forma de prevenir a destruição da cidade. Mas a coroa vai fazer exatamente isso, ela vai destruir a cidade. Só que o roteiro ele subestima a inteligência de quem está assistindo, porque não é lógico como é que heróis iriam deixar um item de destruição em massa na mão de humanos que não têm poderes nenhum e estão desarmados e que mais, precisam lutar para poder proteger essa coroa contra uma milícia armada até os dentes que já disse abertamente que usaria essa coroa para poder destruir a cidade. Então não faz sentido. Com isso, Adão Negro comete o mesmo erro de Liga da Justiça. Eles acabam perdendo muito tempo desenvolvendo coisas secundárias e por conta disso ficam sem tempo para desenvolver o que é importante. E aí, quando chega no final do filme, a gente tem aquela sensação de que o roteiro está correndo contra o tempo para poder dar vencimento e aí a batalha final, que deveria ser épica, ela acaba ficando muito, mas muito pouco desenvolvida. E aí por que essa falta de relevância? Simplesmente porque a batalha final ela tá relacionada com a coroa, mas ela infelizmente acabou ficando em segundo plano durante o filme inteiro. Então a gente vê que o roteiro ele tenta dar mais relevância ao confronto final, ele luta para dar essa relevância, mas a luta ela é apenas morna e não eletrizante como ela deveria ter sido. Ó, eu não nego para vocês que as cenas de luta elas são graficamente muito bonitas e que os momentos de ação eles realmente têm muita adrenalina. E tudo isso acaba sendo potencializado por uma trilha sonora que é um espetáculo. Mas devido à falta de construção de uma mitologia da coroa e do próprio Tech Adam, o filme ele começou a pender mais para o lado de uma porradaria gratuita, entrando nos clichês que a obra tentou se desviar o tempo inteiro. Com a história que se inicia cheia de adrenalina, a trama começa a causar certo desinteresse do público por fazer uma grande promessa sobre um segredo que, ao ser revelado, ele choca, mas que ao mesmo tempo me fez questionar o porquê a demora. Dessa forma, elementos-chave eles acabam não sendo explorados como deveriam, fazendo com que os belos momentos de luta sejam apenas isso. Lutas gratuitas. Mostrando uma história de herói com clichês, mas que tenta se desviar destes, Adão Negro é um filme da DC que entretém, mas que pode deixar os fãs com muita fome por uma história mais profunda. Por isso, eu e Iago dou 3 almofadinhas pro filme, porque apesar de eu ter me divertido assistindo essa obra, eu senti que faltou muita informação, faltou história, faltou mitologia, faltou outras coisas que são relevantes principalmente para uma história de introdução do personagem. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E vamos fazer uma treta aqui, deixa aqui nos comentários, você é time DC ou time Marvel? Então é isso, valeu!